Lição 13, 25 de setembro de 2022. Resistindo às sutilezas de Satanás. Texto áudio. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Leitura diária. Segunda, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Cristo como o centro da nossa vida. Terça, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Andemos na presença do Senhor, Jesus, o Salvador. Quarta, Salmos 119, verso 105. Moldando-nos segundo a Bíblia. Quinta, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia norteia os nossos valores. Sexta, segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo nos santifica. Sábado, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Perseverando como membro do corpo de Cristo. Leitura bíblica em classe. Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Hinos sugeridos: 258, 312, 459, da harpa cristã. Comentário Introdução. Observamos em lições anteriores como a Igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a Igreja do seu propósito de missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a Igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a Igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Palavra-chave: resistir. Primeiro tópico: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo.
Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, as Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Segundo subtópico do primeiro tópico, Cristo, o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com seu ensino, é negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Sinopse do primeiro tópico. É preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. Segundo tópico. Comprometimento com as Escrituras. Primeiro subtópico do segundo tópico. Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de mirar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 4. A revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos mudarmos pelas Escrituras. Salmo 109, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo subtópico do segundo tópico, Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores ético-morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 20 ao 35. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma dos gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apto a discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Sinopse do segundo tópico. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta. Terceiro tópico. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Primeiro subtópico, terceiro tópico. O Espírito Santo no plano da redenção.
É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. João, capítulo 16, versículo 8 a 11, capítulo 3, versículo 5. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali, ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e, a si mesmo, continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte, aos Romanos capítulo 8, versículo 2. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Gálatas capítulo 5, versículos 6 a 7. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. Segundo subtópico do terceiro tópico, a vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, podemos dizer que essa é uma obra consagradora do Espírito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo, bem como o vitorioso no Espírito. Sinopse do terceiro tópico. É preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. A igreja, portanto, é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Quarto tópico, comprometimento com a igreja local. Primeiro subtópico do quarto tópico, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Nas Escrituras, a Bíblia ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Segundo subtópico do quarto tópico, o lugar e a importância de cada membro na igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Lembrando, a igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros.
Sinopse do quarto tópico. É preciso comprometer-se com a igreja, com o corpo, como o corpo de Cristo. Repetindo, é preciso comprometer-se com a igreja, como o corpo de Cristo. Conclusão. Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Revisando o conteúdo. Cite textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 12 e Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 5. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, qual outro lado que a igreja jamais deve esquecer? Que Ele é o único Senhor. Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 36. Se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus, como defende alguns no que ela se torna? Um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Quem conduz o homem a Cristo? O Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 a 11, capítulo 3, versículo 5. Cita algumas das sutilezas que estudamos ao longo do trimestre. Da imoralidade sexual, da relativização da Bíblia e das mídias sociais. Vocabulário: anomalia, anormalidade, irregularidade. Que Deus te abençoe. Amém.